Você pode produzir o vídeo da sua empresa, vídeo comercial, institucional, treinamento, vídeo motivacional para a sua equipe de vendas com Orangotango Filmes. Basta acessar o site www.orangotangofilmes.com.br ou ligar para 4152-8435. Você deixa seu recado com a nossa recepcionista, a gente entra em contato com você. Se você preferir, você pode mandar um e-mail para comercial@orangotangofilmes.com.br. Olá pessoal, vocês já ouviram falar em franquia imobiliária? Pois é, hoje nós vamos falar com o pessoal da Franquia Imóveis que está estabelecendo um trabalho aqui em Alphaville agora. E o nosso convidado é o Renato Ticolá. Tudo bom, Renato? Tudo bem, é um prazer estar com você e com seus telespectadores. Renato, como é que funciona esse projeto que se chama Franquia Imóveis? Ele já existe? Como é que é? Bom, a Franquia Imóveis é um projeto pioneiro no Brasil, já existe há muito tempo no exterior. Hoje, 50% das imobiliárias dos Estados Unidos são franquias, e na Europa 30% são franquias. E com o boom do mercado imobiliário, nós resolvemos transformar esse conceito em realidade e estamos expandindo ele pela região de São Paulo e por isso que a gente está vindo aqui para Alphaville. E nesse evento, a gente está aqui hoje no Espaço Cultural de Alphaville e foram convidadas 40 imobiliárias da região, é isso? Nós combinamos, nós temos a intenção de abrir na região de Alphaville, que compreende Barueri, Santana do Parnaíba e outras cidades aqui perto, 9 lojas. Então, para isso, nós convidamos as 40 imobiliárias, as melhores imobiliárias aqui de Alphaville, para participar de um workshop onde nós vamos apresentar todo o conceito de aliança estratégica que a franquia pode trazer para todo mundo. A franquia ela tem uma coisa que é a padronização do atendimento, de uma série de posturas. Como é que você visa, qual que é a intenção de você unificar algumas imobiliárias nesse mesmo padrão? É facilitar a troca de informações? Por exemplo, se eu tenho uma imobiliária aqui, quero vender um imóvel para o pessoal do litoral e transformar essas informações numa coisa só, num banco de dados. Vocês têm isso? Como é que vocês oferecem esse tipo de coisa? Bom, via de regra, o que acontece hoje no mercado imobiliário é que a improvisação é a regra. Então, hoje, todos os corretores, todas as imobiliárias improvisam muito. A intenção da franquia imóveis é de padronizar para acabar com esta improvisação. Então, nós estamos trazendo um software de gestão para os bancos de dados de imóveis, um software que vai orientar como é que deve ser feito o atendimento, como é controlado esse atendimento. Mas a unificação de todas as imobiliárias sobre uma mesma bandeira, uma mesma marca, para ela ser de fácil reconhecimento do público. E mais também o fato de você poder se relacionar com outras imobiliárias em outras regiões e colocar esse monte de outros corretores que tem nas outras montes imobiliárias como sendo seus corretores também. Então, na prática é assim, por exemplo, se você tem uma imobiliária e você trabalha só na região de Alphaville e você quer, de repente, conseguir trocar essas informações, você vai conseguir trocar porque tem, tipo, regras, tem, tipo, a franquia imóveis é como se fosse um fórum de discussão também, de troca de informações, de videocomissão, como é que funciona? O que acontece é o seguinte, até hoje, no mercado imobiliário, sobreviveram as empresas que tinham um segredo de negócio, que estavam dentro de uma micro-região, de uma região e que dominavam aquela região. Hoje, com a explosão do mercado imobiliário, acabou esse domínio. A internet também acabou com esse domínio. Então, a mudança de paradigma é você acreditar que o relacionamento com outras empresas imobiliárias do mesmo ramo, que sobre as mesmas regras de trabalho, venha a funcionar. Então, uma imobiliária que está aqui em Alphaville, que por acaso tenha um cliente, que por acaso tem um imóvel em Manaus, porque teve uma época da vida dele que ele trabalhou em Manaus, e ele queira colocar esse imóvel em Manaus à venda, ele vai colocar esse imóvel dentro do sistema, vão ter 200, 300 corretores disponíveis no São Paulo inteiro para vender, e quando acontecer a venda, ele também vai participar da comissão desse negócio. Quer dizer, um negócio que ele nunca poderia fazer, porque ele está só focado no público aqui de Alphaville, ele pode fazer agora porque ele teria parceiros confiáveis, trabalhando sobre regras claras, gerenciadas por nós, né, franqueadores, e que então ele tem condições de ampliar o escopo de trabalho. Então ele deixa de ser uma imobiliária regional e passa a ser uma imobiliária nacional no futuro, né?
E de repente está no futuro internacional, estabelecendo outras parcerias, por exemplo, tem muita gente aqui de Alphaville que tem imóvel em Miami, eu conheço umas 3 pelo menos, né? Não é verdade? Exatamente. Hoje, a nossa imobiliária faz parte de um fundo chamado Franchise Ventures. Esse Franchise Ventures é um fundo que investe em franquias, então nós temos outras franquias como a Nobel, a Sapataria do Futuro, Zastras, Centro Britânico. São 450 franquias hoje que nós temos no Brasil e já atuamos em Angola, na Espanha, Portugal, México, estamos abrindo nos Estados Unidos. Então, quando você fala de internacional, realmente é uma coisa que é factível num curto período de tempo. Né? É claro, né? E quantas unidades, vocês estão falando em 9 unidades aqui, né? Em São Paulo, quantas unidades tem? Hoje a franquia Imóveis tem 4 unidades operando há um ano. A gente esperou terminar esse primeiro ano para ter bem consolidada esta operação. Depois que em agosto completamos esse um ano e aí a partir de agosto começamos a ampliar o nosso leque de unidades. Nós já temos 6 unidades vendidas e com início de operação marcado até o final do ano em São Paulo e temos 9 opções assinadas também para a região de São Paulo, Grande São Paulo, para começar no início do ano que vem. E a nossa intenção aqui em Alphaville é de abrir pelo menos 2 unidades nos próximos 3 meses. Uma atendendo a região de Alphaville e outra atendendo ou Tamboré ou a própria cidade de Barueri, aí vai depender um pouco do que vai acontecer. E temos a intenção, então, de chegarmos em junho do ano que vem, quando o projeto completa 2 anos, com 40 unidades no estado de São Paulo, e a partir daí começar a expansão pelo Brasil todo, e em junho de 2010 chegar em 100 unidades, atingindo o Brasil todo. Como é que funciona a parte, a assessoria de vocês, de marketing, de publicidade? Como é que funciona hoje para o pequeno dono de imobiliária, para ele anunciar, e como é que funciona com vocês? Vocês têm a estratégia de divulgação? Como é que funciona? Esse é um dos grandes segredos da imobiliária, quer dizer, do nosso negócio. Nós temos que gerar fluxo dentro da loja do dono de uma imobiliária para que ele possa vender seu imóvel. Então, existe uma estratégia montada de atração desse público, utilizando os vários canais. Placa é um canal, que é o que mais usado hoje em dia aqui, mas além disso existe internet, existem anúncios específicos em jornais, em mídias. Tudo isso daí é feito de maneira cooperada. E com isso você reduz muito o custo e aumenta muito o seu poder de negociação com a mídia. Então você consegue fazer mais anúncios por um preço menor. Então no final você acaba economizando o processo. Outra grande vantagem, que eu acho que é importante também falar nessa área de racionalização, é que como a gente trabalha com um grupo muito grande de imobiliárias, a gente tem condições de negociar com bancos rebates de financiamentos que nós vamos usar para vender os imóveis que estão sendo colocados à venda. Hoje em dia o mercado não trabalha com rebate e nós da franquia Imóveis já conseguimos, junto a bancos, rebates desses valores. Então no final, o tal do royalty, que seria um valor a mais, uma despesa a mais, acaba não existindo porque o rebate paga o imóvel. Tá. Aqui já tem um franqueado que está aqui na região. Qual é o nome dele? Nós temos hoje já um franqueado regional que vai administrar essa região, que é o senhor Jacobo. Ele tem uma grande experiência internacional e ele conheceu a explosão do franchising no seu país de origem, a Espanha, e ele sabe como a coisa vai acontecer aqui, então ele se adiantou e já se tornou um master para essa região toda.